gostaria de meditar a palavra de Deus, baseado numa história. Nós estamos fazendo percorrendo o Antigo Testamento, e nós estamos parados aqui em um tempo muito especial, que é o tempo em que Davi reinou sobre Israel. Mas eu vou falar sobre um outro personagem, que não Davi, mas que é contemporâneo, e Davi faz parte dessa história, de um cidadão chamado Melquisedeque. Olha que nome bacana para você colocar no seu filho, quem ainda não teve, e sugerir para os seus netos, né? É um nome bastante interessante, pequenininho. Duvido alguém descobrir isso aí depois, no jogo de forca. Mas é muito interessante a história desse rapaz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 9. Para você que ainda não leu um capítulo essa semana, vamos ler um capítulo inteiro. Olha que maravilha. Eu tenho certeza que você já vai ler muitos outros, mas é importante. Capítulo 9, se você que está acompanhando em casa, pode seguir pela tela do seu celular, do seu smartphone, ou até da própria televisão. Diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zipa. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Zipa? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa história, ela é muito importante para nós, porque existe um paralelo. Dá para a gente fazer uma analogia entre aquilo que Deus fez conosco, com a atitude que Davi tomou em relação a esse homem, a Mefibosete.
Há uma relação muito interessante nessa história, nessas duas histórias, ou seja, na minha história, na sua história, com a história de Mefibosete. Há uma relação, né, se a gente for olhar isso de forma bem profunda. Quem é Mefibosete? Mefibosete, como nós lemos aqui, era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, um grande amigo de Davi. Eles tiveram uma amizade durante muito tempo. Só que na luta em que morreu Saul, né, naquela batalha em que Saul morreu também Jonatas, seu filho. Quando Saul morreu, Jonatas morreu, todos já sabiam que Davi seria o rei de Israel. As pessoas não conheciam Davi, achavam que Davi era como Saul e falaram: assim que esse homem assumir o palácio, ele vai mandar matar todo mundo da família de Saul. Por que eles pensavam assim? Para que não houvesse essa questão de reinado, né? O herdeiro, o rei, deixa a herança para o filho, neto, bisneto. E aí, na cabeça deles, sempre haveria uma guerra, uma batalha entre a família de Saul e a família de Davi, né? Cada um dizendo-se herdeiro do trono. Então, como Davi não fazia parte assim dos filhos de Saul, era apenas um dos seus genros, eles foram e começaram a fugir. O povo começou a matar os descendentes de Saul, o povo mesmo, decidiu acabar com eles. E esse Mefibosete ainda era bebezinho, e a mulher que cuidava dele saiu correndo, e no momento da corrida ela deixou ele cair. Então, essa sua condição, o fato de ele ser coxo, aleijado, não poder andar dos dois pés, foi por causa dessa queda. Então, ele perde essa capacidade e ele foge, né, juntamente com essa pessoa, e ele vai viver a vida toda como alguém à margem da sociedade. O local onde ele está vivendo, onde ele se encontra, era um local bastante distante e era assim, terra de ninguém. Ele está ali, né, vivendo e com medo sempre. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Porque Davi não era esse homem que estava caçando todo mundo, os descendentes de Saul. Davi tinha uma lealdade tão grande a Saul que você sabia que ele mandou matar o cidadão que trouxe a notícia? Só porque o cidadão trouxe a notícia alegre? O cara trouxe a notícia para ele e falou assim: seguinte, boa notícia para o senhor, Saul morreu. Aí foi: então vai morrer você também. Você trouxe a notícia assim todo animado. Falou: quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Olha que legal. É bom até a gente desligar o meu telefone. Gente, por favor, desliga o telefone. Sou eu mesmo que está ligado aqui. Mas como é que as pessoas não sabiam que Davi agiu assim? Para você ter ideia, as pessoas que mandaram ou que mataram os descendentes de Saul foram até Davi contar a história. E ele mandou matar todos. Falou: não fica ninguém. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Só que Mefibosete não sabia disso, não tinha rede social, só tinha a Rede Globo. E a Rede Globo bem tendenciosa nas informações. Desde aquela época, gente, olha que impressionante, brincadeira. Não tinha nem Rede Globo naquela época. Não sei acho que isso era bom. Mas a grande questão é que ele viveu à margem. Até esse momento. Davi, em determinado momento, eu não sei porquê, possivelmente dirigido por Deus, ele faz uma pergunta, ele diz: alguém está vivo ainda da família de Saul? Tem alguém? E aí ele sai procurando até chegar nesse cidadão Ziba, e esse cidadão diz: olha, há alguém da família de Saul que está escondido, o nome dele é Mefibosete. E eu acho muito interessante porque ninguém fala se ele era loiro, do olho azul, alto, negro, fala que ele era coxo, né? Tem um filho de Jonatas, mas ele é coxo. Eu falei: mas gente, por que será? O que estava na cabeça de Ziba? Eu fiquei pensando, será que Ziba estava pensando: eu acho que Davi está precisando de alguém para servir ele aqui? Porque ele já chegou dizendo: olha, tem um, mas não presta para nada, né? De certa forma. Ele é coxo, ele é aleijado. E aí Davi falou: não, traga, porque eu quero usar de misericórdia para com ele. Você consegue entrar na história, imaginar Ziba lá em Lodebar, escondidinho, com medo, e aí vem uma carruagem do palácio, porque não era as carruagens normal. Eles não estavam
sei lá, num Gol quadrado. Estavam numa carruagem, um carrão bacana, placa oficial. Quando eu imagino o desespero no coração da turma, porque não sei se a notícia tinha chegado, mas chega Ziba com essa comitiva. E eu imagino o temor durante todo o processo. Né? Alguém dizendo, olha, fique tranquilo, o rei disse que quer ser bondoso com você. Fala, rapaz, não conheço esse rei, sei não, Davi é um homem muito violento, e aquela coisa toda. Eu imagino como é que foi a tensão da estrada. E a gente consegue perceber isso olhando para a história, pela forma, pela reação de Melquisedeque diante de Davi. Mefibosete, né? Eu estou falando Melquisedeque? Oh, meu Deus, gente, me perdoe. Mefibosete. Gente, você acredita que eu escrevi Melquisedeque aqui? Não, meu Jesus, depois você corta isso na edição, está Melquisedeque, por isso que eu leio aqui. Obrigado, deixa eu tirar aqui, para não errar mais o nome do homem. Mas, quando ele chega na presença de Davi, diz o texto que ele se joga no chão, e aí Davi falou assim, não fica tranquilo, eu tenho boas notícias para você. Aí falou, olha, eu vou restituir a você todas as terras de Saul. Saul tinha sido o rei de Israel, imagina o tanto de terra que aquele homem devia ter. Ele falou, eu vou restituir todas as terras de Saul, seu avô, né? Por amor a Jonatas, o seu pai. E você, Mefibosete, vai comer comigo todos os dias. Você imagina a mudança na vida daquele homem. E aí a reação dele, em vez de agradecer, ele falou o seguinte, não estou acreditando nisso não. O que o Senhor vai fazer? Porque o Senhor, está agindo de bondade assim com cão morto como eu. Olha a forma que ele se definia. Ziba já falava, é o aleijado. Ele falou, eu sou um cão morto, eu não presto para nada. E aí Davi falou assim, não, mas você vai comer comigo todos os dias. E todo mundo da casa de Saul, Ziba tinha 15 filhos, não sei quantos servos, todo mundo agora são seus funcionários. Eles vão trabalhar na terra que é sua agora, e você vai ter o seu sustento, mas você vai viver comigo aqui no palácio. Ponto. O que isso tem a ver com a gente? O que parece com a gente? Alguma coisa parece com você. Você lembra de você em alguma parte? Você se identificou com alguém aí na história? Né? Com Davi, com Ziba. Eu me identifico com Mefibosete. Porque a Bíblia diz que a nossa condição era essa. A palavra diz, todos nós estávamos longe e perdidos. A Bíblia diz que nós não éramos apenas pessoas que estavam em pecado, mas nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, não há exceção, não há ninguém bonzinho aqui, não há na nossa condição, ninguém foi procurado, encontrado por Deus, porque Deus começou a olhar qualidades na gente e falou, poxa, é tão legal eu chamar o Lucas, porque o Lucas tem um penteado legal. Eu vou chamar o Roger, porque o Roger tem um coração tão bom. Eu vou chamar o Francisco, porque... Não! Deus não encontrou em nós nenhuma qualidade. Na verdade, por isso que há esse paralelo entre essas duas histórias. Porque nesse caso aqui, Davi representa Deus, e nós somos aqueles que fomos chamados para perto de Deus, por amor. Interessante que o que motivou Davi foi simplesmente o compromisso, a aliança que ele tinha com Jonatas. Foi essa a motivação. Davi não estava interessado em nada. E dá um spoilerzinho para você já ficar se preparando. Esse homem vai trair Davi. Então Davi não estava aqui, não fez uma checagem para ver se era um homem confiável. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E por causa dessa aliança, Mefibosete foi alcançado. Deus tem uma aliança através do sangue do Cordeiro. E é por isso que nós fomos alcançados com a sua graça. Isso é a semelhança do que aconteceu. Nós agora sentamos à mesa de Deus. Nós fazemos parte assim
daqueles que estão assentados juntamente com Cristo. E eu gosto desse. Tem 2 textos que, se você quiser me acompanhar na leitura, o primeiro deles está em Tito. Tito, talvez você consiga achar, Tito, Filemon e Hebreus. É Tito capítulo 2. Ele está falando a respeito dos nossos deveres que devemos ter com respeito às autoridades. Você achou? Perdão, é capítulo 3, tá? Eu errei um pouquinho na hora de digitar esse negócio, talvez a correria foi grande, mas a partir do versículo 6, diz assim, vamos fazer o 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, olha que interessante, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que coisa interessante. Você consegue perceber o paralelo? Pois nós também outrora éramos nécios, versículo 3, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos uns dos outros. Essa era a nossa condição, nós éramos assim. Mas quando se manifestou a bondade, a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras, não é porque fizemos algo, mas por causa da misericórdia do Senhor. Por isso que Mefibosete ficou confuso. Na cabeça de Mefibosete talvez funcionasse como na cabeça de muitos de nós. Quem sou eu para Deus olhar para mim? Quem sou eu para Deus me dar uma nova chance? Quem sou eu para merecer alguma coisa de Deus? Nós não merecemos, não é porque merecemos, é por causa da sua misericórdia, é por causa da sua graça. O outro texto é bastante conhecido, que está em Efésios, no capítulo 2, se você puder abrir comigo. Esse texto de Efésios, a gente tem que ter ele no coração, na mente, no ouvido. Você precisa ouvir esse texto pelo menos umas 2 vezes por semana, para não se esquecer do que ele está dizendo aqui. A Bíblia diz, Ele nos deu vida, capítulo 2, verso 1, Ele nos deu vida Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E olha que legal, e juntamente com Ele nos ressuscitou, você pode ler junto comigo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos resgatou de toda essa podridão,
e nos colocou sentados juntamente com Cristo, numa posição de governo, numa posição de autoridade. Jesus também, Paulo falando uma frase de Jesus, ele diz: eu não me envergonho de chamá-los de irmãos. Olha que interessante. Você consegue então perceber que há essa semelhança entre o que aconteceu com aquele homem e o que aconteceu conosco. A nossa situação, como nós estamos em Cristo Jesus, é motivo mais do que suficiente para sermos eternamente gratos ao Senhor. Eternamente gratos. Ele fez isso conosco por amor. Mas não há apenas semelhanças, há diferenças. Porque não é uma história que dá para a gente colocar o paralelo certinho com o que nós estamos vivendo. Há algumas diferenças, eu quero destacar duas. A primeira diferença é que, apesar de Melquisedeque ter saído de onde estava, Mefibosete, muito obrigado, apesar de Mefibosete ter saído de onde estava, dele ter se tornado um homem rico, dele ter se tornado um proprietário de terras, dele sentar-se à mesa do Senhor todos os dias, o seu estado mudou completamente, mas ele não teve mudado a sua condição. Todo o seu estado de vida mudou completamente, mas a sua condição não mudou. Se você reparou na leitura, a Bíblia diz assim: e Mefibosete, Davi está falando de você, comerá na minha mesa todos os dias, como um dos meus filhos. A condição dele não mudou. A diferença para nós é que em Cristo Jesus a nossa condição foi mudada. Porque você não está sentado como se fosse um filho de Deus. Você está sentado à mesa como filho de Deus. E isso muda tudo. Porque você não é herdeiro, entre aspas, apenas do patrimônio de Saul. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. A nossa condição foi mudada. Então você não entra, olha, como o aleijado amigo do rei. Não, você entra como filho do Deus Altíssimo, na presença do Senhor. Então, é um pouquinho diferente. Por mais que tenha hajam semelhanças, há diferenças também. E nós precisamos entender isso, porque quando a nossa condição é mudada, nós temos que entender que somos filhos de Deus e ponto final. E não é o que fazemos agora que muda a nossa condição. Continuamos como filhos de Deus. E por que eu quero falar isso? Porque Mefibosete era um cara mau. E nisso aí tem uma semelhança comigo. Ele era um cara mau. Olha o que aconteceu. Algum tempo depois, Absalão, eu falei Mefibosete certinho? Gente, é uma bênção. Olha, Absalão, hoje está uma festa, gente. Mas também os caras põem o nome tudo igual, meu Jesus. Melquisedeque, Mefibosete. A gente tinha que numerar esse pessoal. Eu vou falar o RG daqui um dia, ver se a gente consegue descobrir o CPF desse pessoal. Mas Absalão, filho mais velho de Davi, resolve dar um golpe e usurpou o reinado do pai dele. Rapaz, um homem era... E Davi não quis lutar contra Absalão. Davi tinha ao seu lado o exército, Davi tinha Joabe, todo aquele pessoal. Só que parte do exército se debandou e ficou do lado de Absalão. Parte dos sacerdotes também ficaram do lado de Absalão. E falaram, não, Absalão, Davi é muito fraco, é meio esquisito, queremos um cara mais forte, um cara mais jovem e tal. Colocaram Absalão. Absalão, mau, um cidadão complicado, ele vingativo. Absalão, Davi tinha várias esposas e várias concubinas, e ele possuiu as esposas de Davi em praça pública para expor Davi, né? Você entendeu, né, a situação? E
esse homem, Davi, para não ter que lutar contra Absalão, foge. Aí vamos pensar, Davi está fugindo, os amigos de Davi estão fugindo, porque Absalão começou a perseguir quem fosse amigo de Davi, leal a Davi. Ou seja, você tinha que tomar uma decisão, ou você está comigo, Absalão, ou você está com meu pai. Se você estiver com meu pai, você morre. Aí você pensa assim, e aí, Josué, me diga uma coisa, e Mefibosete? Mefibosete pensou assim, rapaz, nesse negócio todo, está no capítulo 16 ou 19, se não me engano, nesse negócio todo, talvez eu seja restituído, talvez eu seja um herdeiro. Vai que os dois brigam aí, morrem os dois, sei lá o que vai acontecer. Eu sou o único herdeiro de Saul vivo. Eu posso me tornar o rei. Olha a cabeça de Mefibosete. Eu achei legal algumas coisas. A autoestima dele melhorou bastante. O cara que chegou se chamando de cão morto, agora está com pretensões reais. Eu achei que, pelo menos, para a moral desse cara, ele acreditou mesmo no que, bom, mas ao custo da traição. Tanto é que ele não precisou fugir. Ziba saiu correndo, pegou uma mula, chegou, vamos fugir. Ele falou, não, vou ficar por aqui. Eu acho que aqui vai dar mais certo. E Ziba foi sozinho e encontrou com Davi. E Davi falou assim, uai, tudo bem? Deixaram você escapar? Ele falou, não, tive que correr de lá. Foi Mefibosete. E Ziba também não aliviou, não. Falou, rapaz, Mefibosete é um caboclo esquisito. Ele quis ficar lá. Ele está achando que um dia vai ser rei. E pronto. Pensa, o cara não é um cara ruim, assim, um coraçãozinho difícil. Poxa, era para ter sido grato. Se Davi tivesse matado Mefibosete, o reino todo ia aplaudi-lo. Sabia? É a mesma coisa da gente, só um parênteses. Se Deus amanhã resolvesse tirar a nossa vida, você acha que ia ter algum anjo lá do seu lado? Assim, não, pelo amor de Deus, o Helmut não. Claro que não, né? Nem eu. Não, assim, os anjos, estou falando dos anjos, né? Mas, claro que não. Se Deus resolvesse me matar amanhã de manhã, falasse assim, não, Josué não existe mais, todos os anjos do céu bateriam palma à justiça de Deus, dizendo, o Senhor fez o que deveria fazer, o Senhor agiu de forma justa, que todo pecador merece morrer. O estranho é ele não ter me matado, ter me dado vida, ter me deixado entrar agora como filho dele lá, né, na presença do Senhor. Se Davi tivesse matado, mas ele não tinha a menor gratidão por isso, o menor reconhecimento por isso. Só que você também sabe da história, Joabe perseguiu Absalão e matou Absalão. E por causa disso, Davi foi reconstituído ao palácio. Só que quando Davi chega no palácio, começa a encontrar o pessoal, né? O pessoal que tinha ficado do lado dele e o pessoal que ficou contra. Ele encontra com Mefibosete. Encontrozinho complicado, né? E aí, cara, é interessante que ele continuava no palácio. Ele sabia que Davi não ia de primeira, assim. Ele assumiu o seu erro. Mas eu digo isso porque ele, apesar de tudo, quando tudo isso aconteceu, ele era um servo, um filho de Saul no palácio. A nossa condição é mudada. E isso muda um pouco porque quando nós também erramos, e nós também somos muito ingratos às vezes. Eu gostei muito, pastor Helmut, da palavra de hoje sobre gratidão, nosso programa de manhã, porque nós não podemos perder o senso de gratidão a Deus, pelo que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário. Aí tem gente que a vida fica um pouquinho mais apertada, a pessoa já começa a reclamar de Deus, atribuir a Deus como se Deus devesse alguma coisa a nós. Mas mesmo quando agimos assim, a nossa condição não é mudada. Por isso que é diferente. Você continua filho de Deus, filha de Deus. É só você se arrepender e falar, errei. E você senta de novo lá, na presença do rei. Mas há uma segunda diferença. Eu falei que eram duas, né? A primeira é que não houve mudança na condição. A segunda é que a presença de Deus nos transforma.
é diferente de você, de Mefibosete, na presença de Davi. Nada mudou lá dentro. Nós somos diferentes. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, pelo simples ato de nos aproximarmos de Deus. Porque a presença maravilhosa de Deus, a presença do Espírito Santo, ela vai nos mudando de dentro para fora. Não é só uma questão da mudança da condição. Aí é a mudança do estado, mas só que de dentro para fora. É o que nós chamamos de santificação. Por isso que todos aqueles que se aproximam de Deus, que andam com Jesus, ficam parecidos com Jesus. Nas suas ações, nas suas intenções, nas suas motivações, porque estão andando com Jesus. Então, quando nós nos aproximamos da mesa do Pai, esse local é um local transformador para nós. Muda a nossa vida, muda as nossas práticas. Aos poucos, sim, mas vai mudando. Ao ponto de que alguém que te viu hoje e te veja daqui a alguns anos, fala, poxa, mas que mudança, está diferente. E não é porque você engordou mais 10 quilos, é que você está diferente, há algo diferente em você. É a presença de Deus que muda o nosso coração, que nos transforma e muda a forma como vivemos. Mas eu quero terminar essa analogia na última parte escrita sobre Mefibosete, está no capítulo 19, porque algo me chamou a atenção nessa leitura, algo que poderia até passar, porque ela não tem muito contextualização com o que a gente vem falando, mas eu acho que é importante para nós. Capítulo 19, o finalzinho, a partir ali do 28, 29. Vamos ler 24 em diante? Aqui é quando Davi começa a se encontrar com o pessoal. Capítulo 19, verso 24. Se você puder acompanhar na sua Bíblia. 2 Samuel 19, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que ele voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, esse lhe disse, por que não foste comigo? Olha que interessante, Davi imaginou que ele seria uma pessoa leal, né? Eu fugi, por que você não fugiu comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, abaldarei um jumento e montarei para ir ter com o rei. Está mentindo, tá, gente? Só um spoilerzinho, está mentindo. Pois teu servo é coxo. Aqui, a pretensão dele do reinado já tinha ido embora, ele agora quis voltar, né? Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa, que tem direito, pois tenho eu, que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, porque ainda falas de negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Você entendeu o que aconteceu aqui? Esse Ziba foi até Davi, a história está contada um pouquinho antes, capítulo 16, se não me engano, e ele fala, olha, eu queria ter vindo junto com Mefibosete, ele não quis ir comigo, não quis ir comigo. E aí Davi fica bravo na hora,
Quando Davi está voltando, ele encontra com Mefibosete. Mefibosete tenta colocar Davi contra Ziba. Fala, o cara mentiu aí. Porque eu queria ter ido, mas você sabe, olha como é que eu sou. Difícil, eu sou. Sabia que, só um parênteses, tem gente que usa essa justificativa com Deus. Deus, o senhor está esperando demais de mim. Porque eu caí porque o quê? Porque eu sou coxo. Eu não sou aquele crente que deveria ser, porque eu tenho um problema nas pernas. Eu sou ruim de falar. Eu tenho dificuldade demais. Isso aí é um problema sério, porque isso parece ser modéstia, mas isso é tão errado. Porque você está onde está, não é porque você tem alguma coisa para oferecer. É porque o Senhor te colocou aí. E é Ele quem te dá as condições. Você pode ser coxo, manco, o que for. É Ele quem nos dá a condição. É Ele quem nos capacita. Nada do que fazemos porque temos alguma aptidão melhor. Não. Até as aptidões são dons que Deus nos deu. Talentos, aptidões que Ele mesmo deu, para que a gente possa desempenhar o seu trabalho. Então não dá nem para usarmos essas desculpas. E ele usou. Davi já sabia da verdade. E ele diz, olha, mas quem sou eu para pedir alguma coisa para o Senhor? E aí quando ele fala isso, Davi fala assim, peraí, você está falando de negócio, cara? A conversa aqui é entre vida ou morte, se eu vou deixar você vivo ou não. Você está falando, não sei o que vai ficar comigo aí. Aí Davi falou, olha, eu vou fazer o seguinte, metade do que você tinha continua com você, mas a outra metade agora é de Ziba. Mas aí eu queria finalizar com a frase de Mefibosete. Ele diz assim, fique ele com tudo, deixa ele com tudo. Fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz para casa. Eu achei que isso, fora do contexto aqui, vou arrancar isso aqui do contexto, tá? Se me permite. Eu não estou querendo entender as motivações de Mefibosete para ter dito isso. Ponto final. Então, a gente esquece de Mefibosete. Mas eu acho que essa atitude é algo que a gente deveria ter diante de Deus. Eu acho que a gente deveria valorizar mais a presença de Deus que as bênçãos de Deus. E de certa forma é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele fala, o Senhor voltou em paz. O que importa é isso. Vamos deixar um ponto final. Deixa tudo com Ziba. O importante é que você voltou bem. Então, ponto. Eu acho que isso serve para nós de alguma forma. O mais importante para mim não é a forma como Deus me abençoa, a quantidade de bênçãos que Ele me deu, mas a presença dEle. Só o fato de eu poder estar na tua presença já está bom. Será que nós podemos abrir mão de tudo? Dizer, Senhor, está tudo nas tuas mãos, afinal de contas é tudo seu. É tudo seu, não vou ficar brigando por isso aqui é meu, aquele pedaço. Não, é tudo do Senhor. A minha vida, a minha família, tudo é do Senhor. O importante é que a gente está junto. O importante é que o que eu fiz de errado, ou os erros que eu cometi, os tropeços, as traições que eu cometi, elas são perdoadas. E para mim o que importa é poder chegar na tua presença novamente. Eu acho que isso é o mais importante para nós. Nós que fomos transportados do império das trevas e fomos colocados na mesa do Senhor. Estamos hoje já sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mais importante não é a posição em que Deus nos colocou de liderança, mas é porque essa posição é próximo dele. E é aí que queremos estar. Amém? Eu convido você, mesmo assentado onde você está, a fechar os seus olhos por um instante e pensar a respeito disso que nós falamos aqui nessa manhã. Eu quero cantar uma canção, ela é um pouco antiga, talvez a maioria não conheça, mas enquanto eu canto essa canção, eu queria que você pensasse a respeito da sua vida, com um coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez por você, por tudo aquilo que Ele fez
em você, na sua vida, de onde Ele te tirou, se você puder trazer a memória, de onde Ele te tirou, dos pecados que Ele te livrou, da condição anterior, da posição que você estava. E hoje você e eu podemos entrar na presença de Deus. Isso é tão especial para nós. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar? Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o amor não te dou. E em gratidão te dou todo o meu ser. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar? Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o seu amor me alcançou. E em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe perdão e a graça, e o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele e viverei eternamente. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe perdão. E viverei eternamente ao lado do meu Rei. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor. Oh, Deus, obrigado. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Temos a certeza, Pai, de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Obrigado, ó Deus, por essa manhã. Obrigado por cada vida que
que o Senhor trouxe a esse ambiente de adoração, de louvor, aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, ó Pai, que sejamos todos abençoados por Ti. Sejamos todos, ó Pai, a cada dia renovados pelo Senhor. Mas acima de tudo, tenhamos imensa gratidão de poder estar em Tua presença. Ó Deus, de poder adorar o Teu santo nome, de poder Te servir, de poder dizer que somos Teus, ó Pai. Somos os Teus filhos, somos amados pelo Senhor, e isso nos basta. Muito obrigado, que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor, Deus, sempre real e constante, esteja nos fortalecendo em cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. À noite estaremos aqui mais uma vez servindo ao Senhor. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vá na graça e na paz do Senhor.